Fala pessoal, tudo bom? Vamos dar início aí ao nosso curso de lógica, né? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai falar são dos princípios. Então, vem comigo e vamos lá. Ó, lógica proposicional, lógica aristotélica, lógica bivalente, álgebra das proposições. Então aqui ó, a gente já tem alguma coisa para a gente trabalhar. Ó. Proposicional é a mesma coisa que proposições lógicas. A gente vai estudar isso no próximo tópico, tá? Lógica bivalente é porque ela só tem dois valores, verdadeiro ou falso. Beleza? Então, vamos lá. Ó, como toda disciplina, né, para o seu objeto de estudo, ela vai ter princípios, né? Então, a gente vai ter que estar fundamentado em alguns princípios para a gente entender bem a lógica. Ok? Então, vamos marcar aqui, ó, princípios, tá? Para que um pensamento, ou seja, um raciocínio, possa ser considerado lógico, esse pensamento deve estar em conformidade com os três princípios basilares da lógica, que são a identidade, a não contradição e o terceiro excluído, tá bom? Esses são os princípios que a gente vai ver agora. Então, vamos dar a caneta aqui, ó. Três leis clássicas do pensamento ou princípios da lógica. O primeiro princípio que a gente vai tratar é o princípio da identidade. Preste atenção que é bem tranquilo, ó. Tudo deve ser igual a si mesmo, ou seja, A, ele tem que ser igual a A. Esse é o que diz o princípio da identidade. Ou seja, todo homem é homem, todo gato é gato, todo carro vermelho é vermelho, certo? Princípio da não contradição. Então, vamos lá agora afundar um pouquinho mais, tá? Ó, dois pensamentos contraditórios não podem ser verdadeiros ou falsos ao mesmo tempo. Ou seja, só pode ter um valor. Lembra que a lógica é bivalente? Tá? Sobre um aspecto. Ou seja, quando eu vou analisar esse pensamento, né, sobre o mesmo aspecto, ele só pode assumir um valor. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Né? Pois assim serão mutuamente excludentes. Pois A e B, e A e não B, somente serão excludentes em aplicação ao mesmo aspecto ao mesmo tempo. Ó, ao mesmo aspecto. Então, você tem que observar sobre o mesmo prisma. E ao mesmo tempo. Né? Você não pode deixar isso para comparar depois, né? Em um outro momento. Aí não pode. Aí aqui é só para você dar uma lida depois, tá? Ó, o princípio da não contradição não comporta as mudanças do mundo. Isso é uma problemática aí lá da filosofia, né, de Aristóteles e Platão, com fulcro no pensamento de Heráclito, tá? Ó, exemplo, ao lançar uma moeda, ou você obtém como resultado cara ou obtém coroa. Ou seja, é um mesmo contexto fático, é uma única moeda. Eu lancei, a moeda não pode sair cara e coroa ao mesmo tempo. Ou não pode sair cara e logo depois coroa, porque aí vai ser um outro lançamento. Entendeu? Princípio do terceiro excluído. Vamos lá. Terceiro excluído. Ó, para a lógica bivalente, uma coisa ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Lembra disso? Ó? Uma coisa ou é verdadeira ou é falsa. Um terceiro valor, ele nunca vai ser comportado na lógica. Essa coisa só pode ser ou verdadeira ou falsa, e nunca ao mesmo tempo. Né? A gente já viu isso no princípio da contradição e no da identidade. Uma proposição só pode assumir um único valor lógico, ou seja, se é verdadeira, identidade. Se é falsa, identidade. Não podendo assumir dois valores ao mesmo tempo, ou seja, não contradição. Assim podemos entender os princípios como complementares, né? De tal forma que cada um venha a se tornar uma decorrência do outro. Ok? Belezinha? Então, vamos lá. Vamos fazer umas questõezinhas aí agora, rapidinho, só para a gente fundamentar o entendimento. Beleza? Então vamos. Questão número 1. Deixa eu pegar aqui o canetão. Ó, segundo o princípio da não contradição e do terceiro excluído, uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor lógico. Ó, certinho. Né? Acerca da lógica sentencial, ou seja, proposicional, né? A lógica bivalente, ó, bivalente, dois valores, não obedece ao princípio da não contradição. Opa, errado. Claro que obedece, né? Segundo o qual a proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. Então, gabarito errado. Vamos para a questão número 3. Acerca da lógica sentencial, né? Toda proposição lógica pode assumir no mínimo dois valores. No mínimo dois? Não. No mínimo um valor, né? No máximo dois.
Então tá errado, porque uma proposição pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Nunca podendo assumir dois valores ao mesmo tempo. Lembra disso? Princípio do terceiro excluído. Então, não pode, está errado. Vou soltar a caneta aqui para a gente ir. Questão 4. São considerados princípios básicos da lógica. Primeiro excluído? Primeiro? Não, é terceiro excluído. Então, esse aqui já está muito ruim, né? Muito fora. Vou largar isso de mão. O princípio do terceiro excluído, opa, certo. Identidade e não contradição. Então, gabarito, B de bola. Eu botei essa questão aqui, ó, de múltipla escolha, só para a gente poder ter o que fazer, tá? Porque não é muito comum cair em prova isso não. Vamos lá. Questão 5. Eu adaptei uma questão. Sabe-se que sentenças são orações com sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo, e predicado, o que sofre, né, o que se declara sobre o sujeito. Com base no conceito de proposição lógica, julgue o item. As informações das proposições possuem valor lógico totalmente verdadeiro ou totalmente falso. E aí, beleza, né? Nunca uma proposição será verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. Opa, certinho. A gente viu isso aí lá no princípio do terceiro excluído. Beleza? Então, ó, ficamos aí nesse vídeo, tá? Só uma introduçãozinha ao conceito da lógica. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.